meninas, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Tia Gi e hoje eu trouxe mais uma ideia de culto infantil para vocês. Mas antes de eu contar esta ideia, se inscreva no nosso canal. Eu fiz este culto que eu irei mostrar para vocês começo de 2020. Eu fiz o culto O Bom Pastor. A decoração eu fiz simples, fiz essa parede para as crianças tirarem fotos, para a gente tirar fotos, ficar de lembrança. O versículo que eu usei neste culto foi em João, capítulo 10, e o versículo 14, que Jesus disse: "Eu sou o bom pastor". Neste culto, eu apresentei a Bé, que é um cabeção que eu fiz com papelão e EVA. E foi o dia de eu apresentar para as crianças, para a igreja, a Bé. Eu usei a Bé na ministração. Nós louvamos, eu também neste culto eu apresentei o louvor, aquele mexe a mão, ovelhinha, e com a tia Naná. Este louvor eu apresentei para as crianças, a gente fez a coreografia, eles fizeram os gestos, gostaram, foi uma bênção, louvamos com outros louvores no culto, teve oportunidade para as crianças louvarem, teve criança que leu uma palavra, essa foi a continuação do culto. Na hora da palavra, eu trouxe essa história da ovelha perdida, essa parábola que eu usei na ministração, que eu já falei para vocês, que foi em João, no capítulo 10. E eu comecei falando. E aí eu disse: crianças, vocês estão escutando algum choro? E a Bé, que era uma irmã que me ajudou, estava na rua com o microfone chorando. E aí eu disse: olha, é o choro de alguém. E aí a gente começou e as crianças todas olhando para o corredor, a Bé entra chorando, o cabeção entra chorando, mancando, que estava toda machucada. E aí ali eu desenvolvi, o que aconteceu? O que foi, Bé? E ela chorando disse que tinha se machucado, que tinha se perdido e que os espinhos lhe machucaram, mas que teve alguém que pegou ela no colo e trouxe ela e largou ela ali na igreja. E aí eu comecei a ministrar. Eu falei: crianças, vocês sabiam que Jesus ele é assim com a gente? Nós somos como a Bé, que chegamos machucadas pelo pecado, que o pecado nos machuca. E aí eu peguei alguns aparelhinhos de brinquedo, como aquele de escutar o coração, um termômetro, e comecei a escutar a Bé. Eu disse: Bé, o teu coração tá muito machucado, ele tá ferido, você fala palavrão, Bé, você anda com más companhias, você anda escutando músicas que não agradam a Deus. E ali eu retomei sobre o pecado, que é tudo que a gente vê. Aí eu dei exemplos de coisas que ela estava vendo, que está escutando, que está falando, que está fazendo. E ali eu retomei este assunto sobre o pecado. E aí eu voltei com o sangue de Jesus, a gotinha do sangue de Jesus nos purifica, nos cura de todo o pecado. E eu usei também o regador, que o regador é a água da vida, que é Jesus, que nos limpa, que sacia a nossa sede. E foi lindo, as crianças entenderam, as crianças gostaram da ovelhinha.
Nós fizemos o apelo, as crianças vieram na frente, aceitaram Jesus, teve visitantes e no final, como fechamento, depois do apelo, da oração, nós voltamos e cantamos com a Bé a ovelhinha, o louvor da ovelhinha. Este foi o nosso culto simples, mas que o Espírito Santo derramou da sua graça, do seu poder no meio das crianças. E como eu sempre digo, o segredo do culto ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, é a nossa busca. É a nossa vida com o Senhor, a nossa busca para saber se aquilo que vamos fazer, aquele tema que nós vamos levar para o culto, para a salinha, se está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia e, o mais importante, se é aquilo que Deus quer falar com as suas crianças, com a alma das crianças, se é aquilo que Deus quer naquele momento. Se Deus aprovar esse tema, se Deus quiser falar com aquela história, de acordo com aquele culto, vai ser tudo maravilhoso e cheio de Deus. Que Deus abençoe vocês, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha inspirado você. Um beijo da tia Gi, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.